Amigo, suicídio não deveria ser uma opção, mas quando eu me pego pensando nele, eu percebo quanto estamos doentes. Quanto estamos doentes sobre as redes sociais, sobre a nossa aparência, sobre a sociedade, sobre o que vai ser o amanhã, sobre os esforços que a gente tem que se esforçar para alcançar uma coisa mínima. Eu não acho que a morte deveria ser uma opção, mas numa sociedade tão ruim, como que a gente não pensa nisso? Acho doloroso pensar dessa forma, mas talvez a morte seja a única opção. Eu sempre odiei acreditar que existia um inferno, mas isso diz muito mais sobre a minha crença de ideia e vontade de me matar. Quando eu era mais jovem, eu sempre gostei da ideia do suicídio, principalmente para mostrar para as pessoas que eu tinha uma escolha na minha vida. Meu nome é Apolo, eu escolhi o Apolo faz alguns anos e foi muito por um motivo de a gente não tem muitas escolhas nessa vida. A gente aceita o que nos vem. A gente escolhe profissões mais baseadas em coisas que nos ensinaram. A gente ama pessoas baseadas nas coisas que nos ensinaram. Tanto que existe uma pesquisa que fala que a gente se apaixona por pessoas parecidas com nossos pais. E a gente não sabe disso até que nos digam isso. A gente aprende muitas coisas, a gente vive muitas coisas sem total consciência de que nos foi imposto isso. E a morte, ela sempre veio pra mim num lugar de eu posso escolher ela. Eu posso olhar pra mim mesmo e falar: não quero mais vida. E ninguém vai poder me impedir, porque a morte é a minha escolha. Eu tenho uma amiga que eu sempre dizia pra ela que se um dia eu fosse me matar, eu ia avisar ela. Mas como despedida, não como uma coisa ruim, assim. Eu sei que é feio falar assim, falar a morte dessa forma. Mas a gente tá vivendo em uma sociedade atualmente que a gente aprendeu a banalizar a morte, mas de uma forma boa e ruim ao mesmo tempo. Não sei se vocês perceberam, acho que com o tempo, nós, pessoas de geração Z, eu tenho 20 aninhos, pessoas de geração Z, a gente tem um sentido de não ter mais religiões, não ter mais uma espiritualidade específica. Eu acredito em Ganesha, eu sou do hinduísmo, eu prego e medito e penso em coisas específicas, mas ainda assim eu não tenho uma espiritualidade em relação à morte de uma forma ruim. Eu cresci em um lar cristão e eu aprendi desde sempre que se eu me matasse eu iria pro inferno. Só que um momento eu olhei pra mim e eu falei: cara, eu não acredito no inferno. Eu prefiro não acreditar. Eu tenho muito mais esperança de que se eu me matar eu não vou mais existir. E quando eu ia pra igreja, eu olhava pra Deus e falava: Deus, se eu puder morrer, você me permite não existir mais? Porque eu não quero mais, é tão difícil ser eu em vida, por que eu quero escolher isso? Com o tempo passando, eu percebi que eu gostava da vida. A vida, ela tem coisas muito bonitas, assim. A gente consegue encontrar coisas bonitas na vida, tanto com pessoas legais, com comida, com ler alguma coisa específica, aprender coisas. Aprender eu acho que é uma das maiores satisfações que existem. Mas em uma sociedade que nós estamos sem religião, sem, expectativa de futuro, a morte, ela virou uma banalização. E aí a gente entra no porquê a morte já não era uma banalização. Se eu tivesse passado pelas mesmas coisas que minha avó passou na época que ela passou, eu tenho certeza que eu teria deixado de existir naquela época. Por que ela não pensou dessa mesma forma? Por que várias pessoas não pensaram no que a gente pensa atualmente e não se mataram naquela época, sendo que acontecia escravidão, acontecia, fome. Minha mãe, minha avó, ela me conta histórias de coisas terríveis, assim, que elas passaram, tiveram que passar. E quando a gente entra nesse tema, a gente percebe o quanto a nossa colonização, a colonização do Brasil, fez com que a gente acreditasse que a morte era algo ruim, mas uma morte escolhida pela gente, onde a gente não tem nem o direito de se matar, a gente não tem o direito de escolher a nossa própria vida, porque a gente iria pro inferno, porque eles venderam a religião como uma troca. Você vive, você vende sua mão de obra para nós, você paga uma quantidade para estar na igreja, para adorar a Deus, e você não vai se matar, porque se você se matar, você vai pro inferno. E aí entra em umas várias questões de quem define isso? Quem ensinou a você que a morte, ela não é uma escapatória? Eu não quero que isso seja, eu não quero influenciar ninguém a se matar. Eu também não quero me matar. Já, esses pensamentos que eu tô falando é um pensamento muito antigo. Atualmente eu amo a vida e eu, por mais que eu fique triste muitas vezes, por mais que eu tenha mil problemas, assim como todo mundo tem, morar sozinho não é fácil, viver uma vida em sociedade não é fácil, ter que trabalhar todos os dias não é fácil, mas a gente gosta
Tipo, a gente aprende a viver as coisas bonitas, sabe? A amar. Eu acho que o amor, ele é uma das maiores formas de escolher a vida. Só que eu sinto que as gerações passadas, elas viviam mais no medo do que no amor, sabe? Elas cresceram aprendendo que se elas matassem, elas iriam pro inferno, e por isso elas não poderiam fazer isso. Não porque elas amavam a vida, sabe? E aí a gente percebe o quanto a banalização da morte é uma coisa subjetiva, porque eu não posso falar que ela é boa, que as pessoas estarem se matando é uma coisa boa, mas elas estarem se matando é por plena consciência do quanto a vida tem coisas ruins, é por plena consciência de que o esforço às vezes não é válido, de que eu não quero me esforçar a vida toda pra conseguir o mínimo. E eu sei que isso torna as coisas um pouco pesadas, eu sei que isso torna as coisas um pouco mais tristes, mas eu gosto de pensar sobre a morte como algo possível, sabe? Tipo, se tivesse um apocalipse zumbi, agora, pá, do nada, você acha que você lutaria pela sua vida? Você acha que você se esforçaria pra continuar vivo, pra buscar a cura dos zumbis? Eu não. Tipo, no primeiro segundo de fome, um beijo. Tipo, eu não queria que isso fosse uma coisa pesada, mas, sabe? Mas não tem que ser um problema. Talvez tenha, mas eu não acho que tem que ser. Não pra mim, pelo menos. Mas vamos tentar, tipo, olha pra mim. Pensa, tipo, se vocês estão assistindo o vídeo, olha pra minha cara. Tipo, pense em 5 coisas que te faz viver agora. Tipo, 5 coisas. Se você não tem essas 5 coisas, procura. Tipo, se você ainda não sabe, porque se você tá vivo, alguma coisa te mantém vivo. Essas 5 coisas são boas ou são ruins? Você consegue trocar elas? Tipo, eu estou vivo porque eu preciso sustentar minha família. Isso é uma coisa pesada. Você ama eles? Tipo, isso é uma coisa que você faz com carinho ou é uma coisa que você faz pesada? Eu gosto de viver porque... Quer dizer, eu vivo porque eu tenho medo do luto das pessoas em relação à minha morte. Então você vive em dependência do outro. Não é triste você viver pelos outros? Tipo, pense em você. Você vive porque você se ama. Tipo, as coisas que você já comeu, isso te fez bem em algum momento? A vida, ela tem tantas coisas boas e bonitas pra se enxergar. E toda vez que a gente, pelo menos pessoas depressivas, que eu converso com pessoas semelhantes a mim, que passaram por coisas minhas, elas sempre falaram que escolheram a vida porque elas tinham medo do luto das outras pessoas. Porque elas tinham medo de deixar alguém sozinho. Não porque elas aprenderam a amar a vida. E isso é triste pra caralho. É triste a maior parte das pessoas viverem a independência do outro. Eu quero ser feliz com outras pessoas, eu quero viver uma vida amando outras pessoas, mas eu não quero estar vivo por elas. Eu quero estar vivo porque eu gosto de viver, porque eu gosto de poder ler um mangá, eu amo anime, porque eu gosto de desenhar. Tipo, olha os meus desenhos, gente, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ó, tem uns desenhinhos ali, ó. Eu amo desenhar, eu amo arte, eu amo cantar. Eu toquei violino muito tempo da minha adolescência. E por isso que eu tô vivo, porque eu gosto desse sentimento de estar aqui falando com vocês o que eu penso. Não porque eu espero que alguém espere alguma coisa de mim. Eu amo a vida. E eu espero que você do outro lado olhe pra você, tipo, aprenda a amar a vida, tipo, não morra pelo outro, tipo, não viva pelo outro, viva por você. Aprenda alguma coisa, tipo, se ame. É triste, tipo, é como se fosse fácil. Mas sempre vai ter uma coisa bonita pra enxergar. Eu sou Apolo, eu mudei o nome do podcast, então agora é Bora Externalizar, e eu tô externalizando sobre a morte. Eu vou externalizar muita coisa agora, tipo, eu nem quero mais tanto engajamento, mas se você quiser que eu tenha engajamento, que se você achou interessante esse vídeo, avalia no Spotify, 5 estrelas, por favor, compartilha pra mim, se você gostou. E é isso, eu amo vocês. Sintam-se amados, se cuidem. Um beijo.